Quem somos nós? Foi a pergunta do nosso primeiro vídeo. E no primeiro vídeo a gente já comentou um pouquinho desse percurso histórico que nós vamos ver ao longo da matéria, né? De quando eram predominantes formas de buscar responder essa pergunta, pensando em quem somos nós, humanos, de uma forma geral, universal, uma característica comum a todos nós humanos, uma essência que nos definiria, que nos determinaria como humanos. Os humanos são seres de razão. A razão seria a nossa essência. Os humanos são seres de afetos e vínculos familiares. Essa seria a nossa característica definidora. Os humanos são seres políticos. Esse é o centro, é o eixo para se pensar o humano. E aí já tem um deslocamento histórico, que é quando vai ganhando importância, vai ganhando força a noção de quem somos nós nas nossas expressões, que são únicas, que são singulares. Pensar sim o humano, mas pensar a forma de ser de cada um, de cada uma, a forma de viver de cada um, de cada uma, as diferenças, as multiplicidades, as singularidades, né? E aí a gente chega pensando nesse percurso histórico, que a trajetória singular foi ganhando essa importância, a gente chega na nossa segunda questão da aula, que é como nos tornamos quem somos. E aí, se vocês forem pensar na história de vida de vocês, como é que nós, seres humanos, que nós, pessoas, nos tornamos quem somos? É uma questão importante para a psicologia, né? Quando a gente escuta as pessoas, nos interessa saber como que as pessoas se tornam quem são. Então vamos lá, vamos pensar nas nossas histórias de vida, né? Mesmo antes da gente nascer, tem a história da nossa família, tem a história da cidade que a gente nasceu, do país que a gente nasceu, tem a história da língua que a gente fala, tem a história do planeta, tem histórias e mais histórias. Desde que a gente nasce, tem a história de como nós fomos educados, de quais eram os costumes familiares, de como foi na escola, nossas relações escolares, o que nós aprendemos, como que foi nosso desenvolvimento. Tem também a questão de saúde, que acompanhamento que a gente teve, que cuidados que a gente recebeu, que práticas de saúde. E as crenças e práticas religiosas foram parte da nossa formação? Se foram, como foi, qual religião, quais religiões, que crenças, que práticas. E em relação aos meios de comunicação, o que a gente assistiu, gostava de assistir, de ouvir, de ler, de o que nós fazíamos, o lazer para se divertir, como que a gente se torna quem a gente é, as amizades, os amores, como que tudo isso participa da profissão, como que escolher o curso de psicologia, por exemplo, faz parte da resposta para a pergunta sobre como nós nos tornamos quem somos. Nós, professora e estudantes de psicologia. Pois é, isso porque eu tô pensando nesse nível nós, né? Mas a psicologia, ela tem a ver com um momento que essa questão, como nós nos tornamos quem somos, também passa a ser vista de uma perspectiva mais individualizada, mais única, mais singular, pensando como cada pessoa se torna quem é, como eu me torno quem sou, né? E aí na matéria de história a gente vai ver que essa forma de perguntar, ela é muito nova, muito nova. Se a gente volta
alguns anos atrás, se a gente volta para antes do período histórico que nós chamamos de Renascimento, voltamos lá para aquele período que nós chamamos de Idade Média, por exemplo, essa pergunta historicamente seria respondida assim: como nós nos tornamos quem somos? Nós nos tornamos quem somos a partir do nosso nascimento. Se eu nasço numa família que tem uma determinada profissão, essa é a tendência, a determinação da profissão que eu terei. Eu vou aprender a profissão da minha família. Se eu nasço em uma família com uma determinada religião, essa é a religião que eu terei. Eu vou me formar na religião da minha família. Se eu nasço numa família com aqueles costumes, com aquela língua, com aquela forma de organização do dia a dia, esses serão os meus costumes, essa será a minha língua, essa será a minha forma de organização. E quando eu me tornar adulta, né, e for me casar, for trabalhar, eu vou trabalhar na área da minha família e vou me casar de acordo com os valores, interesses e escolhas da minha família. Existia uma ideia bastante forte de que o que determinava o nosso destino era o espaço onde a gente nascia, o nascimento. Então, se eu nasço numa determinada classe social, dessa classe social eu serei. Se eu nasço entre pessoas que servem, eu serei serva. Se eu nasço entre pessoas consideradas nobres, eu serei considerada nobre. Não tinha uma ideia de mobilidade, né? E isso é recente, historicamente. Eu sei que é estranho pensar, mas o que seria essa pergunta? Quem sou eu? Em uma sociedade em que, ao nascer, tanta coisa já estaria traçada, tanta coisa do percurso já estaria determinado, né? Além disso, as religiões continuam muito importantes hoje para muitas pessoas. As práticas e crenças religiosas são fundamentais ao indagarem-se quem sou eu. Mas, na Idade Média, a religião era um eixo organizador cultural. Então, muitas das leis que eram obedecidas, muitos desses destinos que tinham um percurso, era pela compreensão de uma ordem superior que determinava. Então, eu nasci na família, terei a mesma classe social que a família, terei a mesma profissão que a família e viverei da mesma forma que a família, porque é assim que Deus me criou, é assim que Deus determinou. Hoje, mesmo entre pessoas bastante religiosas, uma noção de escolha, uma noção de criatividade em relação a como será a vida, ela está presente. Então a gente vai percebendo as mudanças históricas em como nós respondemos às perguntas, né? A primeira que a gente viu foi quem somos nós. Mudou historicamente de uma busca mais geral, mais universal, mais definidora para uma compreensão mais singular, mais única. E essa, como nos tornamos quem somos, ela se tornou bem mais complicada, porque se já não é mais o meu lugar de nascimento, minha família de nascimento, a minha posição social de nascimento que me define, o que será então que me definirá? Se já não é o lugar onde eu nasci, o lugar que eu ficarei com certeza por toda a minha vida, a língua que eu aprendi a falar, a língua que eu falarei por toda a minha vida, a profissão da minha família, a profissão que eu terei por toda a minha vida e assim por diante, o que acaba acontecendo? Que esse processo, como nos tornamos quem somos, vai tendo uma combinação de elementos cada vez mais variadas e cada vez mais dependente das escolhas da pessoa, dos interesses da pessoa, da vontade da pessoa, das preferências. Então surge esse reino de o que nós tornamos quem somos a partir de uma
série de combinações muito ricas em termos de o que nós podemos escolher. Ou, em alguns momentos, o que nós temos que escolher. Né? Se nem minha profissão, nem meu casamento são dados lá quando eu nasci, né? No que eu vou trabalhar? No que eu vou estudar? Eu vou estudar? Com quem que eu vou me relacionar? Com quem que eu vou me casar? Eu vou me casar? Com quem que eu terei filhos e filhas? Eu terei filhos e filhas? Né? Antes, a questão da maternidade para nós mulheres era considerada mais do que um destino, era considerada definidora. Hoje, para muitas mulheres, a maternidade é algo importante. Para muitas mulheres, é algo que elas têm outras escolhas e não escolhem a maternidade como uma experiência para si. Então, olha só como a escolha vai ganhando uma dimensão maior. A variedade de experiências e as escolhas vão ganhando uma dimensão maior para responder essa pergunta: como nos tornamos quem somos? Tem tido também muitos estudos que voltam na questão biológica, pensando e os fatores genéticos? E os fatores do organismo biológicos também entram nessa questão de como nos tornamos quem somos. Mas cada vez mais aparece que por mais que eu tenha um traço genético, por mais que eu tenha uma característica do meu organismo, uma característica cerebral, isso vai depender bastante da interação de cada pessoa com o meio em que ela vive. Vai depender bastante das experiências que ela tiver. Então, o importante para a gente guardar dessa questão, como nos tornamos quem somos, é que ela é sim uma questão para a psicologia. E mais uma vez, acompanhando o percurso histórico em que a psicologia se torna uma área do conhecimento, se torna uma área de atuação profissional, vai olhar para as respostas para essa pergunta de uma forma bastante singular, de uma forma bastante única. Como nas nossas histórias de vida singulares, nós nos tornamos quem somos de uma forma tão singular. E como conhecer alguém envolve também conhecer a história de vida e conhecer esse processo, essa trajetória, esse movimento, essas experiências de como nós nos tornamos quem somos. Que isso não está escrito em lugar nenhum no sentido de definindo quem somos, determinando quem somos, prevendo quem somos, antecipando quem somos. Não. Nós nos tornamos quem somos nessa trajetória, que tanta coisa aconteceu nessa trajetória singular, mas também que tanta coisa está acontecendo agora e tanta coisa acontecerá. É uma pergunta, então, que remete a como é múltipla essa área que é a psicologia, essa busca por compreender quem somos e como nos tornamos quem somos.